Rádio França Internacional. Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Nos próximos 20 minutos propomos-lhe o magazine Convidado, bem como o magazine Vida em França. Mas de seguida fique com o convidado de Karina Branco. Convidado. Angola continua a tentar sarar as feridas ainda abertas da sua história. Depois da criação de uma comissão para a reconciliação nacional, em 2019, este ano o presidente fez o célebre discurso em que pediu perdão, em nome do Estado, às vítimas dos conflitos ocorridos entre a independência e o fim da Guerra Civil, nomeadamente o 27 de maio de 1977. Entretanto, o Executivo promete continuar o trabalho de entrega de certidões de óbito e de localização de valas comuns para restituir os restos mortais às famílias. Porém, há vozes a avisarem que é preciso mais. É o caso do reverendo Daniel Tony Nzinga, que alerta que a reconciliação nacional não é apenas fazer um discurso. O pastor, que foi presidente do Comitê Intereclesial para a Paz em Angola, o COIEPA, de 2000 a 2008, depois de ter acompanhado a transição na África do Sul do apartheid para um novo regime, relembra que a paz é algo frágil, ainda que admita que o discurso histórico do presidente foi uma iniciativa positiva. A iniciativa é boa, há muito tempo que todo mundo, pelo menos estou a falar de todo mundo angolano, esperava de um momento como este, que levou-nos ao ponto de pensar que talvez não será possível, mas o facto de o Presidente da República ter feito isso é um bom ato, é um sinal de que somos humanos e verdadeiramente como humano, quando se chega ao ponto de reconhecer algo de mal que aconteceu, que frustrou a vida de famílias, enquanto os outros, vida perdida, é algo de bom. A única coisa que eu lamento, uma das coisas que eu lamento, é de não ter desenvolvido isso como um processo. Claro, o processo que se criou está lá e ainda está a continuar. Falar com os familiares, esse processo é importante. A parte do processo a que estou a me referir é a nação em geral, porque além dos familiares, a própria nação sofreu muito. A gente que testamente pode dizer que não perderam nenhum membro da família naqueles momentos, mas pagaram um certo preço devido ao que aconteceu. Falar com eles e saber por que isto aconteceu e como se deve evitar no futuro que coisas como gêneros não venham mais a aparecer. Eu lamento que não se fez o suficiente. Não se fez o suficiente, ou seja, é preciso ainda qualquer coisa para consolidar este processo de reconciliação nacional? Exatamente do quê? A reconciliação nacional, esse é um dos pontos que, no nosso caso, continua não bem atendido. A reconciliação nacional não é apenas fazer um discurso, dizer que a partir de agora estamos bem e tudo, não. É preciso chegar a um certo entendimento comum. Por exemplo, o presidente pediu perdão por aquilo que aconteceu, mas não há explicação por que aconteceu. Alguns analistas e alguns que estavam presentes no processo certamente que podem ter um entendimento, mas esse entendimento não é necessariamente comum. Esse é um ou outro elemento. Quer dizer, num processo de reconciliação, as partes envolvidas no conflito devem chegar a um entendimento comum do problema. E quando se fala do problema, fala-se da causa. E esse entendimento comum deve também ser relacionado à questão dos pensamentos, especialmente das emoções que as pessoas desenvolveram durante aquele período. Essa é a parte que até aqui não foi bem tratado e a qualquer momento que pode, e espero que não voltaremos a ter momentos iguais, porque a qualquer momento que uma frição toma uma forma de violência, alguém pode se lembrar desses momentos. Então, a reconciliação não se faz apenas dizer reconheço ou perdão, mas tem que se fazer um certo trabalho para que as partes no conflito entendam que fizemos mal ou, a partir de agora, entendemos e o que é que se deve evitar. Tanto mais que é uma paz frágil a que existe, é isso? Exatamente.
Exatamente. A paz continua a ser paz no sentido do calar das armas, mas as armas em Angola não calaram, porque quantas vezes todos os dias estamos a ouvir que bandidos, estamos a chamar eles de bandidos, não sei o quê, mas sabemos que em qualquer situação de guerra há também gente de má vontade que se aproveitam de qualquer mal-estar para poder utilizar armas e outros elementos destrutivos. Por isso, toda a precaução não deve ser minimizada. E como é que os angolanos podem perdoar? Como é que podem perdoar as chacinas que aconteceram, as vítimas que morreram? Por exemplo, o presidente pediu perdão não apenas daquilo que aconteceu em 27 de maio, mas falou de outros casos, não é? Mas não temos conhecimento de que seja ele pessoalmente com as pessoas vítimas daqueles casos. Por exemplo, quando fala daquilo que aconteceu no Jamba, eu não sei até se falou com os dirigentes da UNITA, por exemplo, se realmente falaram do assunto para chegar a um certo entendimento e ajudar as vítimas ainda vivas ou os familiares, porque não basta dizer perdoa, é preciso que a pessoa seja ajudada a entender o que aconteceu e que a gente entende e realmente nos confessamos ou assumimos esses factos. Esses são os elementos a que estou a me referir. Quando se fala da reconciliação, é assim que se deve fazer. Em 2002 houve muitos gritos, muitos que chamaram ou que pediam que instauremos em Angola aquilo que aconteceu na África do Sul. E eu não estou a falar apenas por uma crítica, mas tendo tido a oportunidade de estar envolvido no processo da África do Sul, eu devo dizer que reconheço o valor daquilo e fizeram o melhor possível. E aqui deveria haver uma comissão da verdade em Angola? Todo mundo apelou por isso, especialmente em 2002. E eu, como estava a dirigir a participação das igrejas, o Comitê das Igrejas para a Paz, sempre disse, a ideia é boa, mas não devemos fazer as coisas apenas como cópia do que aconteceu em outras partes. Temos que analisar isso e fazer isso da nossa própria maneira. É por isso que insistimos que não era necessário fazer a comissão imediatamente. Tínhamos que ter tempo para organizar. Porque as mentes, por exemplo, no caso da África do Sul, foram preparadas, né? Porque a comissão foi criada na base do entendimento comum de ambas partes. E isso vimos o resultado, né? Onde você podia ver que eu, quando vi um general, um coronel, um soldado que vem dizer eu participei nessa situação, que destruí isto e aquilo, porque recebi ordem, mas me sinto eu próprio mal com aquilo que fizemos e perdoa. Vimos esses casos. E acha que Angola está preparada para esse meia-culpa? A Angola não estava preparado em 2002 e, infelizmente, pouco fizemos, se alguma coisa fizemos, para preparar as pessoas para uma situação de realmente reconciliação. Esse é um dos factos. As atrocidades em Angola começaram não apenas agora, depois de 75. Antes de 75 e depois de 75, perdemos muitas vidas que não deveriam realmente ser destruídas da maneira como foram destruídas. Em muitos casos, mentiras foram utilizadas para poder humilhar e gente foi humilhada. E até aqui nunca se fez nada para poder dizer ao público que o fulano foi morto, mas por razão que não tinha necessidade de morrer. Mas está a falar de alguma mentira específica? Há muitos casos onde as razões da destruição não foram as razões que realmente foram utilizadas para explicar essa destruição ou para justificar. Isso em muitos casos no país. Por exemplo? No 27 de maio. Muitos daqueles que foram mortos no 27 de maio não foram, e nem sequer muitos deles não foram militantes do MPLA. Porque o 27 de maio é problema dentro do partido que está no poder. Não é um problema externo, é um problema interno. É entre eles próprios militantes que entraram em conflitos e não conseguiram resolver o conflito pacificamente, recorreram à matança e à destruição de vida. E temos que reconhecer, não o único conflito dentro do MPLA antes do 27 de maio. Houve outros conflitos. E eu não me lembro qualquer do conflito que foi resolvido. Por isso, o pedido de perdão, já disse, é uma coisa boa, a iniciativa é boa, deve ser encorajado, mas tem que ser tratado e rodeado por algumas ações que devem facilitar uma verdadeira reconciliação. Não deve ser uma ação de relações públicas, deve ser uma ação séria e que todo mundo se sente engajado nesse processo. O
plano de reconciliação nacional em Angola, visto pelo reverendo Daniel Tony Nzinga, que foi o nosso convidado de hoje.